Capítulo 3. Das relações conosco. As relações para conosco abraçam tamanho número de objetos que seria demasiadamente longo trabalho tratar cada uma per se. As principais são as ocupações, a recreação, o vestuário, a mortificação, a perfeição, a liberdade e a tranquilidade de espírito, e o considerar tudo o que nos acontece como vindo de Deus. Das ocupações. 1. Quando Adão estava ainda no estado de inocência, foi colocado no paraíso terrestre para que se ocupasse cultivando esse jardim delicioso. Este terreno tão fértil não precisava de cultura, diz São João Crisóstomo, mas Adão é que precisava de ocupar-se, para que a ociosidade não fosse causa da ruína de sua inocência. Ruína talvez mais fatal do que a causada pela serpente. A ociosidade é a fonte de todos os vícios, assim como a virtude é a fonte de todas as virtudes. As ocupações devem ser análogas a vosso estado e devem variar segundo as diversas situações em que vos achardes, porque todas as ocupações não podem ser convenientes em todo o tempo e em todo lugar. 3. Não sejais do número daqueles que, para se ocuparem, leem livros maus, paixão dominante de nosso século, o que faz com que vejamos tantas cabeças romanescas. Semelhante ocupação, dizia São João Crisóstomo, é pior que a própria ociosidade. Dá armas à mais poderosa e sedutora paixão do homem. Pactua com o inimigo que agrada a corações corrompidos e os lisonjeia, acontecendo muitas vezes acharmos-nos perdidos quando loucamente enganados nos julgamos vencedores. 4. Se quereis ocupar-vos com uma leitura útil, lede e estudai essas obras que vos ensinam os deveres gerais e particulares do homem, do cidadão, do cristão, do pai, do filho, do esposo, do amo e do amigo. Todos esses deveres são da mais alta importância, mas são tão desprezados que a maior parte dos homens vivem e morrem em completa ignorância sobre tão importante objeto. 5. Não vos esqueçais também dos livros divinos, isto é, das Santas Escrituras, que nos foram explicadas por tantos escritores ilustres e piedosos. Assim como seria vergonhoso para um médico ignorar os livros mais elementares de sua arte e para um jurisconsulto não conhecer o código das leis, assim também seria vergonhoso para um cristão ignorar o livro de nosso Senhor Jesus Cristo e para um fiel não conhecer o livro da sua fé, livro de onde os filósofos pagãos de maior nomeada tiravam proveito, que lhes mereciam a estima do mundo e sobre o qual os cristãos dos primeiros séculos fizeram tantos estudos que não só os homens de letra, mas aqueles, mesmo da classe pobre, como os artistas e lavradores, tinham grande parte deles na memória e repetiam as máximas celestiais com uma santa alegria. A leitura desse livro divino esclarecerá vosso coração e ocupar-vos-á santamente. Da recreação. O repouso e a recreação são tão necessários como a ocupação e o trabalho. Aquele que não quer espécie alguma de recreio, diz Santo Tomás, é uma pessoa perigosa e selvagem e cai em uma repreensível frouxidão. 2. Para que a recreação seja lícita e virtuosa, deve ter 3 condições a saber. 1. Honesta em sua natureza. 2. Ordenada em seu fim. 3. Moderada em sua duração. 3. Os divertimentos devem ser, antes de tudo, honestos em sua natureza, isto é, não devem abranger qualquer maldade, nem ser proibidos por lei alguma. Tais são os maus bailes, as cenas dramáticas lascivas, os jogos, onde se não tem outra causa em vista senão o ganho, e outros semelhantes divertimentos. 4. Os divertimentos devem ter um fim. Procurar o prazer só pelo prazer, o divertimento pelo divertimento, é uma opinião condenada pelos soberanos pontífices. Os divertimentos não devem ter outro fim, senão recrear o espírito e o corpo fatigados. A medida, pois, de nosso divertimento deve ser regulada pela necessidade de recreação que é preciso tomar, a fim de reanimar o corpo e o espírito cansados.
É justamente desse modo, diz São Francisco de Sales, que o viajante cansado procede, quando para e descansa. Não para parar e descansar, mas unicamente para descansar e tomar o alimento necessário, a fim de, mais depressa e facilmente, prosseguir a viagem empreendida. 5. O moralista, citado e aprovado por Santo Tomás, diz que poucos divertimentos bastam na vida do homem, como pouco sal basta para temperar as comidas. 6. Os divertimentos são como os alimentos. Uns precisam mais, outros menos. Do vestuário. 1. Podem-se esclarecer a esse respeito 4 regras principais. 1. O vestuário deve ser proporcionado ao nascimento e hierarquia de cada um. 2. Aos seus meios. 3. À idade em que cada um se acha. 4. Ao estado de viúvo, casado ou solteiro. Assim, Santo Agostinho repreendeu uma mulher casada que queria vestir-se de preto como se fosse uma religiosa. 2. Os vestidos servem não só para indicar a condição da pessoa que os traz, como para observar a decência e proteger-nos contra os rigores das estações. Seria, pois, um grande mal violar o pudor com os mesmos meios que servem para o proteger, e seria grande culpa sofrer frio, que pode ser nocivo à saúde, seguindo as modas caprichosas e levianas, ou antes loucas e ridiculamente extravagantes, que jamais se poderão conciliar nem com a fé do cristão, nem com a razão do homem. 3. O piedoso Tomás More, falando em uma ocasião a uma jovem senhora que expunha sua saúde aos rigores do frio, com o único fim de se distinguir pela elegância de seus vestidos, dizia-lhe: Deus será injusto para conosco, se não vos condenar ao inferno, vendo-vos tão corajosa e intrépida em sofrer tantos incômodos só para agradar ao demônio e aos seus sectários. 4. Há mártires da fé, também há mártires da vaidade. Desejamos sofrer? Que o sofrimento seja coordenado à glória de Deus e salvação nossa, e não à perdição de nossas almas. Da mortificação. 1. É um erro julgar-se que as paixões humanas são um mal, quando, pelo contrário, dirigidas com prudência, são os instrumentos de grandes virtudes. O meio de bem as dirigir é a mortificação. O leme governa o navio, o freio dirige o cavalo, e a mortificação rege e guia as paixões do homem. 2. Há 2 espécies de mortificação. Uma exterior para o corpo, outra interior para o espírito. O cristão deve praticar ambas para se tornar semelhante a Jesus Cristo, mestre dos predestinados. 3. No entanto, lembremo-nos de que nossas penitências e mortificações habituais não devem ser de natureza tal que sejam nocivas à saúde e às forças, das quais somos meramente depositários, não senhores. Nosso corpo, diz graciosamente Santo Agostinho, é um pobre doente recomendado à caridade de nossa alma. Todas as suas necessidades são como outras tantas enfermidades, às quais a caridade da alma deve vir em auxílio. Tenhamos, pois, cuidado de nosso corpo, sem fomentar as paixões, mas também sem faltar às suas necessidades. 4. Os exemplos dos santos que praticaram extraordinárias penitências merecem nossa admiração e não nossa imitação. 5. Tende cuidado em que os vossos jejuns e abstinências não sirvam a lisonjear a vaidade ou que tenham por princípio amor próprio e vossa vontade. Se essas obras não forem subordinadas à obediência de vosso diretor, serão rejeitadas por Deus, como ele mesmo disse pela boca de Isaías. Em vossos jejuns só procurais satisfazer a vossa vontade. Et in die jejuni vestri invenitur voluntas vestra. 6. Quereis exercer um gênero de mortificação livre de perigo? Praticai a mortificação interior, a qual, segundo diz São Bernardo, consiste na abnegação de nossa própria vontade, e para esta não há escusas. Se vos mando o jejum, diz São Jerônimo, podeis responder-me que vossas forças não vô-lo permitem. Se vos mando dar esmolas, podeis desculpar-vos com vossos poucos meios. Mas se vos mando que renuncieis à vossa vontade,
Não tendes agora pretexto algum para disso vos excusardes. 7. São Felipe Neri dizia muitas vezes a seus discípulos: Meus filhos, a vida espiritual consiste em 3 dedos. E ao dizer isso, punha os dedos sobre a testa, para mostrar que a vida espiritual está na mortificação de nossa imaginação, juízo e vontade. 8. A bela e tão segura regra de Santo Agostinho seguia a respeito do sentido do olfato. Pode aplicar-se a tudo quando lisonjeia agradavelmente os sentidos. Meu espírito pouco caso faz dessas substâncias que exalam agradável aroma. Se não se acham perto de mim, não as procuro. Se estão perto de mim, delas não fujo, mas estou sempre pronto a passar sem elas. 9. As mortificações que não dependem de nossa vontade e não foram escolhidas por nós, como as doenças, o mau êxito de um negócio, a inveja dos outros e o desprezo, sofridas com resignação e alegria de espírito, são mais meritórias que todas as outras mortificações, pois são enviadas por Deus, que se serve da malícia dos homens como de um instrumento para nos provar. Davi, fugitivo e insultado por Semei, conteve a justa ira dos seus, dizendo-lhes que Deus tinha mandado a Semei amaldiçoar Davi. Da perfeição. 1. O cristão não é obrigado a ser perfeito, mas é certamente obrigado a tender à perfeição. Quer dizer, é obrigado a fazer todos os esforços e a empregar todos os cuidados para progredir na virtude, como afirmam São João Crisóstomo, Santo Agostinho, Santo Tomás e São Bernardo. 2. Na escada de Jacó, imagem da perfeição cristã, havia anjos que caminhavam em sentido oposto. Uns subiam, outros desciam, mas nenhum estava parado e imóvel. Quem não sobe, desce. Quem se não aproxima de Deus, afasta-se dele. Se o barqueiro que quer passar o rio não avança no caminho à força de remo, é arrastado para trás pela corrente contrária. 3. Portanto, em vez de multiplicar as práticas de piedade, que na maior parte das vezes fatigam o espírito em vez de o reanimar, aplicai-vos antes a aperfeiçoar as práticas de cada dia, as quais vos deixarão o espírito mais tranquilo, o coração mais afetuoso e a intenção mais pura. E quando não puderes cumprir todas as práticas piedosas de cada dia, suprimi uma grande parte delas, a fim de que as que fiquem sejam feitas com tranquilidade. A respeito disto, tornai a ler o que dissemos mais acima sobre a oração. 4. Ponde o maior cuidado em aperfeiçoar-vos nos deveres de vosso estado, a fim de que sejam cumpridos com a mais sublime santidade. Como foi que Santo Agostinho mereceu ser colocado na ordem dos santos? Porque, sendo bispo, cumpriu dignamente os deveres do episcopado. E São Luís, rei da França? Porque, sentado no trono, cumpriu dignamente os deveres da realeza. O mesmo se pode dizer a respeito de todos os outros heróis do cristianismo. É essa a razão porque São Paulo quer que cada um se aperfeiçoe segundo sua vocação. 5. Na criação, mandou Deus que todas as plantas produzissem frutos, mas cada uma segundo sua espécie, juxta genus sum. E por isso as diversas plantas produzem diferentes frutos. Cada planta mística, imagem da alma, deve produzir frutos de santidade, mas cada uma segundo sua espécie, isto é, segundo seu estado. Assim Elias no deserto e Davi sobre o trono foram piedosos e santos de um modo diferente. Lição importante para aqueles que no meio do século querem viver como no claustro, e no seio da corte como no deserto. Os frutos são excelentes em si mesmos, mas não em relação com a árvore que os produz. Dá liberdade e tranquilidade de espírito. 1. Diz São Paulo que onde se achar o Espírito de Deus, aí se encontrará a santa liberdade e tranquilidade de espírito. 2 são os meios que se devem empregar para as obter. 1. Desprezar de um modo magnânimo e virtuoso as tentações que nos assaltam. 2. Evitar a tristeza. 2. Aquele que não for tentado não será coroado. A palma não se dá senão ao vencedor.
porque não há vitória onde não há combate. 3. Na luta contra a maior parte das tentações, é melhor usar antes de um virtuoso desprezo que de uma oposição formal e direta, pois ou seremos vencidos ou ficaremos perturbados e aflitos no meio da vitória. 4. Quando fordes tentados, especialmente contra a pureza ou contra a fé, continuai em vossa ocupação, sem responder nem fazer caso algum da sugestão do inimigo. Todavia, se quiserdes usar de alguma oração contra a tentação, dizei, por exemplo: Ó Jesus, dai-me vosso amor, e nada mais. Quando, ó Jesus, meu amor, meu coração, se abrasará unicamente em vosso amor? 5. Tomai todas as manhãs a resolução de não querer consentir nem responder à tentação e ao tentador. 6. É preciso dizermos depois a nós mesmos, quando formos tentados contra a fé: eu não posso, não devo, não quero compreender. Não posso porque são coisas que pertencem à natureza infinita de Deus. Não devo porque o verdadeiro crente submete humildemente sua razão e não se entrega a curiosas investigações. Não quero porque, ainda que eu pudesse, por uma suposição impossível, compreender tudo, desejaria não entender nada do que Deus me ensinou de misterioso para dar-lhe um testemunho de minha verdadeira submissão, tendo dito Jesus Cristo: bem-aventurado os que não viram e creram. 7. Não vos confesseis das tentações, porque então o medo de pecar não vos deixaria. Antes deveis saber que uma tentação da qual estáis ressentidos é objeto de merecimento e não de pecado. 8. Sede obedientes e vivereis sossegados. Todo pensamento que perturba, diz São Francisco de Sales, não vem de Deus, que é o Rei da paz. Quando, pois, se levantar em vosso coração algum receio que vá perturbar o estado de vossa consciência ou de vossa salvação, não o considereis como inspiração, mas sim como tentação. 9. Lembrai-vos que obrar contra o escrúpulo não é obrar contra a consciência. Pelo contrário, é cumprir um dever da consciência. Por isso agis conforme as determinações de vosso direito. Lede com atenção o 3º e 4º capítulos da 4ª parte da Filoteia, e ali achareis instruções importantíssimas sobre as tentações. 10. É necessário, além disso, evitar a tristeza, que São Francisco de Sales chamava, com razão, um rigoroso inverno, que despoja a alma de toda a sua beleza e que a lança em um estado de escura abstração, privando as faculdades mais ativas de toda a sua força. O homem triste assemelha-se a esses doentes, cujos estômagos não podem suportar nem bons nem maus alimentos. O bem e o mal o afligem da mesma sorte. 11. Quando, pois, sentirdes que vosso coração está próximo a cair em tristeza, tratai de distrair-vos. Fugi de tão perigoso inimigo. Ocupai-vos em alguma coisa, ou ide fazer algumas visitas, ou divertir-vos, até que esse caliginoso demônio se tenha afastado de vós. É fácil fechar-lhe a porta do nosso coração, mas dificílimo o lançá-lo fora quando lá entrou. 12. Neemias dizia ao povo israelita que a alegria do Senhor era toda a sua força. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é nossa força. Devemos considerar tudo o que acontece em ordem à salvação como vindo de Deus. 1. Todas as nossas inquietações provêm de considerarmos tudo o que nos acontece de desagradável como procedente ou de ordem da natureza ou da maldade dos homens, e não como procedente dos imprescrutáveis, mas sempre paternais desígnios da divina providência. 2. Disse Jesus Cristo, e isso é de fé, que nenhum cabelo cairá de nossa cabeça sem a vontade de nosso Pai Celeste. Toda a raiva da malvadez, até mesmo a dos demônios, não pode, de modo algum, fazer-nos mal, se Deus não o permitir. É verdade que Deus não quer nem pode querer o pecado, mas quer o dano, que para nós resulta do pecado, que outrem cometeu contra a lei divina. Não quer, por exemplo, o roubo, mas quer que sintamos o dano que nos causa o roubo.
Por isso Jó não atribuía as desgraças que o oprimiam nem aos caldeus, nem ao fogo, nem ao demônio. Atribuía-as à divina vontade, porque não olhava para a vara que o açoitava, mas sim para a divina mão que dela se servia para açoitá-lo. Exclamava, portanto: aconteceu o que aprouve ao Senhor. Bendito ele seja. 3. Olhai, portanto, para tudo o que acontece neste mundo, em ordem à nossa salvação, como procedendo de Deus. E ainda que sejam coisas que vos incomodem, prejudiquem ou humilhem, persuadi-vos de que o Pai Celeste, que em tudo deseja o bem de seus filhos, as permitiu, para que vos sejam proveitosas. Manda-vos tribulações, como o médico ordena um saudável remédio, por mais amargo ou desagradável que seja ao doente, com o único fim de curar sua doença. A mais sublime santidade consiste nessa íntima persuasão e nessa resignação perfeita, pois, como diz São Jerônimo, desse modo nos unimos da maneira mais íntima com Deus, que é o sumo bem, não tendo com ele senão uma e mesma vontade. Apêndice. Depois de haver mostrado em sua aplicação os deveres gerais e particulares que temos a cumprir para com Deus, para com o próximo e para conosco, o que resume todo o procedimento do homem e do cristão, acrescentaremos algumas observações para nos facilitar e tornar seguro o exercício de tais obrigações. Dos escrúpulos. 1. Há algumas pessoas que olham o escrúpulo como uma virtude. Pelo contrário, ele é um defeito muito perigoso. Gerson diz que, muitas vezes, é mais nociva uma consciência escrupulosa, isto é, que se receia mais do que é preciso, do que uma consciência relaxada. 2. O escrúpulo obscurece a alma, perturba a paz, produz a desconfiança, afasta dos sacramentos, altera a saúde e oprime o espírito. Quantos há que começaram pelo escrúpulo e acabaram pela loucura? Quantos há que começaram pelo escrúpulo e acabaram pela licença? É a observação de Santo Antônio, profundo teólogo e mestre da vida espiritual. Repeli, pois, esse terrível veneno da piedade e dizei com São José Cupertino: eu não quero em minha casa nem escrúpulos nem tristeza. 3. O escrúpulo consiste em ter-se um receio imaginário do pecado, não havendo motivo algum de recear. O escrupuloso não considera suas hesitações e receios como escrúpulo, mas como coisas fundadas em boas razões. Deve, pois, acreditar que tais coisas são escrúpulos quando seu diretor lhe afirmar que o são. 4. O escrupuloso não vê em sua consciência outra coisa que pecados, e em Deus só cólera e vingança. Deve, pois, meditar todos os dias naquele atributo que manifeste mais sua misericórdia. Tal deve ser o objeto de seus pensamentos, reflexões e sentimentos. 5. O único remédio para os escrúpulos é uma completa e firme obediência. São Francisco de Sales dizia que é nosso secreto orgulho quem faz permanecer os escrúpulos, porque preferimos nossa opinião à de nosso diretor. Obedecei, pois, conclui o santo, sem fazerdes outro raciocínio, a não ser este: eu devo obedecer. Então sereis curados de tão horrorosa enfermidade. 6. Esses que assim estão temerosos e inquietos fazem um grande mal a Deus, pois parece que com seus escrúpulos estão dizendo: é uma escravidão servir este Deus de amor e de bondade infinita. Da exata obediência a vosso diretor. 1. De pouco servirão para vos aperfeiçoar o espírito essas práticas de piedade que fazeis, se não obedecerdes exatamente o vosso diretor. Pois a palavra de um diretor espiritual não é a palavra de um homem, mas sim a de Deus. Dizia São Francisco de Sales: com a obediência, tudo fica seguro. Sem ela, tudo é duvidoso. 2. Não esqueçais as máximas deste mesmo santo. Comer e descansar por obediência é mais agradável a Deus do que jejuar e vigiar, como os anacoretas, sem essa virtude. Além disso, comer por obediência, isto é, para fazer a vontade de Deus, é mais do que sofrer a morte
sem ter tal intenção. Aquele que se julga inspirado de diferente modo e recusa obedecer, erra. 3. Essas almas que não estão de harmonia com seu diretor, ou que procuram atraí-lo para sua opinião e vontade, são inimigas da paz e de si mesmas. É isso efeito de um orgulho tanto mais terrível quanto é ainda pouco conhecido. Um viajante não deve ensinar o caminho àquele que o guia, nem o doente lembrar remédios àquele que o trata. 4. Convém, até de São Francisco de Sales, contentarmo-nos só com o saber de nosso diretor se andamos no bom caminho, sem indagarmos a razão disso. 5. Nunca percam de vista a distinção que São Francisco de Sales estabelece entre diretor e confessor. Ao diretor, descobre-se toda a nossa alma. Ao confessor, manifestam-lhe só os pecados. Quer até que não haja em nosso espírito um átomo que não manifestemos ao diretor. 6. Se tiverdes uma confiança filial e uma obediência pronta, universal e constante àquele que vos dirige, experimentareis em vosso coração uma paz maravilhosa. Com poucos esforços adquirireis muitos tesouros de graças, e sereis tanto mais elevados aos olhos de Deus, quanto mais submissos fordes àquele que fala em seu nome. Curtas as aspirações que se devem fazer durante as ações ordinárias de cada dia. 1. Logo que desperteis do sono, elevai vossa alma até Deus e dizei-lhe: Senhor, o vosso amor e nada mais. Quero viver sempre em vós e para vós. 2. Ao vestir-vos, podeis dizer: Senhor, revesti minha alma de vossas virtudes. 3. Ao despir-vos, ou quando mudeis de roupa, podeis dizer: Ah, Senhor, despi minha alma de todos os vícios, e principalmente das inclinações que mais vos desagradam. 4. Antes de sairdes de vosso quarto, ou pelo menos, logo que vos for possível, ponde-vos de joelhos e dizei: Este dia talvez será o último da vida que Deus me concede para apagar meus pecados e merecer o céu. Ah, Senhor, quero consagrá-lo todo à vossa glória. De mim só nada posso fazer, mas tudo posso em vós e convosco. Meu Jesus, antes morrer que tornar a ofender-vos. 5. Ao enfeitar-vos e ao olhar-vos ao espelho, dizei: Tanto cuidado emprego para agradar aos homens, e tão pouco para agradar a Deus, que me criou com tanto amor e me resgatou com seu sangue. 6. Ao sair de casa, dizei: Santo anjo de minha guarda, guardai meus olhos e todo o meu corpo e minha alma, para que me conserve fiel a meu Deus. 7. Ao entrar na igreja, dizei: Ó minha alma, vais entrar na casa de Deus, onde tudo deve ser pureza e santidade. Longe de mim todos os pensamentos da terra, enquanto vou estar no palácio do céu. 8. Ao assentar-vos à mesa, dizei: Pai misericordioso, ao mesmo tempo que alimentais meu corpo, alimentai também minha alma com vossa graça. 9. Quando fordes descansar, dizei: Eis aqui o leito para o descanso do corpo. Quando chegará a hora, esse feliz momento em que minha alma descansará no seio de Deus? 10. Antes de fazerdes vossas orações, podeis dizer: Lembra-te de minha alma, que vais agora falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tua atenção, pois, deverá corresponder à tua pequenez e à sua grandeza. 1. Quando cairdes em alguma falta, qualquer que ela seja, dizei logo: Senhor, quando pequei, fiz o que sou capaz de fazer. Vós agora fazei o que sois capaz de fazer, perdoando-me. Dou-vos graças por não ter desfeito pior, pois de mim sou capaz de cair em culpas ainda maiores. Depois disso, não penseis nessas faltas nas quais tendes caído, senão na confissão. 12. Poder-se-ão empregar outras aspirações semelhantes, quando tivermos ocupados com outras ações, devendo nos lembrar sempre que tais aspirações devem ser todas de confiança e de amor. Com esses meios, começa-se maravilhosamente o caminho da verdadeira santidade, nele se fazem progressos e se chega à perfeição.
do exame de consciência. Examinemos nossa consciência sobre 3 espécies de pecados, a saber, para com Deus, para com o próximo e para conosco. 1. Para com Deus, examinemos as omissões ou negligências em cumprir nossos deveres de piedade, as irreverências na igreja, as distrações voluntárias na oração, as faltas de intenção, a resistência à graça, aos juramentos, às murmurações e a falta de confiança e de resignação. 2. Para com o próximo examinemos os juízos temerários, os desprezos, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, as contendas, os arrebatamentos de ira, as imprecações, as injúrias, a maledicência, a zombaria, as relações perigosas, o dano ou prejuízo nos bens e na reputação de outrem, o mau exemplo, o escândalo, a falta de respeito, de obediência, de caridade, de zelo, de fidelidade. 3. Para conosco examinemos a vaidade, os respeitos humanos, as mentiras, os pensamentos, desejos, palavras e ações contrários à pureza, a intemperança, a cólera, a impaciência, a vida inútil e sensual e a preguiça no cumprimento dos deveres de nosso estado. Máximas. Tenhamos sempre em vista só a Deus, Jesus Cristo como modelo e Maria como nossa auxiliadora. E nós conservemo-nos sempre em sacrifício. Seja tudo para a maior glória de Deus. Santo Inácio. Que haja alguém, ó meu Jesus, que vos sirva melhor do que eu, não duvido, mas que haja alguém que vos ame e deseje mais ardentemente a vossa glória do que eu, não o posso sofrer. Santa Teresa. A Mãe de Deus é minha mãe. Santo Stanislau. Até hoje ainda não pedi coisa alguma a São José que me não tenha feito. Santa Teresa. Do que me servirá isto para a eternidade? São Luís Gonzaga.